Olá, boa noite. Passando aqui para deixar a palavra do Senhor para o teu coração. E assim como eu fui muito edificado, eu espero que você também seja muito edificado. E essa palavra ela não é minha, essa palavra é do Senhor. E essa palavra tem todo o poder para quebrar correntes, destruir julgos do adversário, para libertar corações aprisionados, mentes escravizadas, né, de perturbações. E então, vamos dar toda a atenção a esse momento, porque esse momento ele é muito importante, estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, primeiramente por esta oportunidade, Senhor. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, pelos teus livramentos, Pai, o teu cuidado e o teu amor. Senhor, toma, Pai, a nossa mente, toma o nosso coração, nos limpa, Senhor, nos purifica, joga por terra, Pai, tudo que impede da tua palavra entrar, Pai, em nossos corações. Senhor, joga por terra tudo que nos trava, Senhor, tudo que impede, Senhor, o nosso crescimento, Pai, na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, vai jogando por terra toda distração, vai jogando por terra, Senhor, tudo que não provém de ti. Senhor, em nome de Jesus, nos guia, Pai, na luz da tua palavra. Senhor, que eu venha diminuir, Pai, para que o Senhor cresça. Senhor, vai jogando por terra, Pai, todo roubador de sementes, Pai, para que o teu nome, Senhor, venha a ser engrandecido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma toda a direção, Senhor. Vai de encontro a cada lar, Senhor, vai de encontro, Pai, a cada casa, a cada família, Pai. Senhor, que o Senhor possa falar, Pai, conosco, Senhor, neste dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai jogando por terra, Senhor, toda a cauterização na mente, Pai, tudo aquilo, Pai, que trava, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, joga por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos andar na tua direção, alinhados, Pai, com o teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia, Pai, de todos os dias, todas as manhãs, Pai, o Senhor tem nos despertado, tem suprido, Senhor, as nossas necessidades, tem nos sustentado, Senhor, mediante as lutas, as batalhas. O Senhor tem estado sempre conosco, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque deitamos e nos levantamos. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vestimenta. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa casa, a nossa família. Muito obrigado pela sabedoria, Senhor, de poder te servir, Pai, de poder, Senhor, fazer uma comida, de poder fazer, Pai, algo, Senhor, para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos livrado. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Deus. Pai, toma toda a direção dessa palavra, que eu venha diminuir, Pai, para que o Senhor cresça. Faz transbordar, Senhor, a tua palavra dos meus lábios. Pai, que essa palavra venha alcançar corações, libertar, Senhor, aqueles que estão presos, Pai. Em nome de Jesus, nas próprias vontades, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, segure em nossas mãos e que nós venhamos a cada dia, Pai, entregar o nosso melhor a Ti. Pai, em nome de Jesus, seja conosco. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu continuo com o meu estudo de Jeremias e eu tô lendo aqui o capítulo 50, no verso 6. Eu vou ler do 6 até o 7, tá? E diz assim: Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Todos que se encontram, todos que as encontram, as devoram. Os seus adversários disseram: Não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados.
Essa palavra aqui, o Senhor foi colocando algo no meu coração e eu fui escrevendo para dividir com vocês. E diz assim, né? Em Jeremias capítulo 50, a sentença do Senhor é anunciada para os pastores de ovelhas, o que irá acontecer no dia da grande tribulação. Aqui o Senhor fala para a Babilônia, onde os pastores dispersaram as ovelhas e não enxergam a própria culpa no afastamento das ovelhas. A palavra do Senhor diz em João 10:11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o que mais vemos é pastores dando a sua vida por si, para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos. Pastores que não querem pagar o preço da salvação do próximo. Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27. Amar, quando amamos alguém, queremos agradar essa pessoa em tudo. Fazemos o impossível para agradar essa pessoa, que amamos sem medir esforços. Mas quando lemos essa passagem de Lucas, atribuímos o amor somente em fazer o que estiver ao alcance e tá tudo certo. Ler quando der, orar quando tiver precisando, jejuar às vezes, renunciar nunca e por aí vai. Onde só importa onde só importa eu. Tudo seja para mim, por mim, que eu cresça e que Deus diminua. Uma geração onde só olha para o próprio umbigo, mas Deus está vendo e não deixará impune. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O Senhor nos diz para dedicarmos tempo, não nos custa nada. Aprimorar aquilo que o Senhor nos deu com cursos para buscarmos a perfeição. E sempre agarrado na palavra, porque a palavra é rica em ensinamento. Se observarmos Jesus, ele nos ensina como falar com as pessoas. Jesus usa muitas parábolas para explicar sobre o reino dos céus, de uma forma simplificada, com mansidão, com domínio próprio. Ele ensinava com amor, sem se alterar. Com perguntas óbvias que o povo fazia, ele não usava a autoridade para apontar o defeito, o pecado de ninguém. Apenas na palavra ele ganhava vidas sem se exaltar. E o que mais se vê é pessoas usando da autoridade que foi dada pelo Senhor para agredir nas palavras, para apontar o dedo na cara, para falar com ignorância, assim acabando afastando aquele que precisa de uma ajuda espiritual. Pessoas estão sofrendo perdidas, sem força, sem direção, porque não tem quem cuide com amor e dedicação. Cuidar de alguém não é fácil. Amar todo mundo não é fácil. Tem pessoas complicadas, com todo tipo de temperamento. Mas Deus não disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse: tome a tua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. A cruz pesa. Negar as próprias vontades é difícil. E aqui eu começo a contar um testemunho, né? Aonde, quando o Senhor me chamou para o ministério infantil, o Senhor falou comigo primeiro em sonho. Ele me mostrou, né, em sonho, que eu daria conta de vidas. Mas, antes, na minha infância, o Senhor já me preparava para o meu ministério. Ele usava a minha mãe, que tomava conta de crianças, né, para as mães ir trabalhar. E eu ajudava minha mãe a tomar conta dessas crianças. E as crianças me amavam.
queria ir para casa, chorava querendo ficar comigo. E eu amava ficar com elas. E ali já era um preparo, né, por que eu estou vivendo hoje. E eu cresci, né, e segui a minha vida, casei, entrei para a igreja, mas aquela vontade de ficar cuidando de criança não existia mais no meu coração. E eu dava graças a Deus quando as crianças não queriam ficar comigo. Mas o Senhor a todo momento enviava alguém, né, para me buscar de volta para a direção. E até que uma irmã, né, vendo ali a necessidade da igreja, ela se ofereceu para estar cuidando das crianças. E ela me chamou, né? E foi depois desse sonho, no mesmo dia. E ali o Senhor usou ela. Ela se ofereceu, porque Deus sabia que eu não iria me oferecer. Não estava na minha cabeça de me oferecer para cuidar do ministério infantil. Cuidar é difícil. É difícil cuidar de pessoas. Ainda mais crianças, né? Crianças é complicado porque ninguém ajuda. O Ministério Infantil não recebe ajuda de pais, de ninguém. Não que eu queira holofote para mim, mas é um ministério onde não tem holofote, onde não tem recursos, né? Pessoas ajudando. Então, é complicado. É complicado. E assim como tem adultos que dá desculpa para não estar no culto, também tem crianças que arruma desculpas para dar no culto, né? E eu fiquei ali responsável pelas crianças. E a irmã que se ofereceu, né? Ela não podia estar em todos os cultos, então eu ficava. Mas sem experiência nenhuma, que eu não tinha experiência, eu não tive, né, curso para estar com criança no primeiro período. Mas hoje sim, hoje eu já fiz um curso, já me preparei. E hoje eu já consigo, né, ficar cuidando. Tanto que o Senhor me deu a direção para fazer culto na minha casa com as crianças. E agora na minha vida com Deus, né? Hoje não me vejo parando de fazer o culto aqui em casa. As crianças amam e elas ficam ansiosas para chegar o dia. As crianças, né, elas têm um diferenciado. É complicado, né, porque tem muitas dúvidas, muitas perguntas e a gente tem que estar preparado para responder. E eu vejo que é algo que está incentivando. Está incentivando porque a minha filha é uma, né, que ela fala que ela quer ser pastora quando crescer. E eu louvo a Deus por isso, porque é raro ouvir da boca de uma criança de 6 anos que quer ser pastora. E isso é fruto do caráter de Cristo que ela vê, né, em mim. Assim como ela é, né, assim eu creio que outras crianças, das quais hoje eu estou ensinando na palavra, irá crescer com esse desejo no coração. Isso mostra que estou fazendo a coisa certa. Mas se eu disser que é fácil, estaria mentindo. Mas posso afirmar que é leve, porque Deus está na direção de todo o culto, né? E algo só se torna pesado quando começamos a fazer sozinho. Mas quando pedimos a ajuda do Senhor, eu tomo toda a direção, é o que seria difícil, se torna... É o que se torna difícil, né? Se torna pesado quando a gente não pede a direção ao Senhor, quando a gente não coloca Ele na frente de tudo. E isso se torna um fardo. Mas quando o Senhor está na direção, se torna leve. Crianças, né, aceitando Jesus após a palavra ministrada, né? Crianças
serem forjadas no caráter através da sua vida é algo gratificante. E assim como adulto tem crianças difíceis de lidar também. E é assim mesmo. O que não podemos é abandonar e ir atrás, né? E ir atrás, fazer voltar, buscar, saber por que sumiu. Lucas 15, 4, 7, né? Que diz assim: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Tem ovelhas que se perdem. A ovelha não sabe andar sozinha, ela precisa de um pastor para ensiná-la o caminho. A ovelha tem que andar junto com a ovelha, senão ela se perde e não volta, porque não sabe o caminho de volta. A ovelha representa um novo convertido, o recém-chegado, né, que precisa ser abraçado pelo pastor e pelas ovelhas, para que não volte o caminho da solidão. Mas tem filho pródigo. O filho pródigo sai da presença do pai porque acha que vive injustamente e quer desfrutar dos seus próprios desejos. Quando sai, o pastor não vai atrás porque esse já é maduro e sabe o caminho de volta. Mas o importante é a volta, como o filho pródigo está sendo recebido. Será que é com festa ou com um desprezo e apontamentos? Jesus não nos chamou para sermos juiz, ele nos chamou para pregar a palavra e sermos testemunhas do caráter de Cristo aqui na terra, né? Amor, mansidão, domínio próprio, benevolência aos oprimidos, acolher os perdidos, dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir o estrangeiro e ajudar a viúva e o órfão, né? A fazer, né? Fazer isso, fazer tudo isso, ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço de estender as mãos para aquele que precisa, né? E ainda, além de não querer ajudar, ainda acha mais fácil apontar e acusar, né? Assim como a palavra aqui que falou assim, os seus adversários disseram: não somos culpados, pois eles que pecaram contra o Senhor, né? Assim, não, eu não sou culpada, a minha parte eu fiz, eles que quiseram se afastar, né? Mas o Senhor, ele tá vendo, o Senhor, ele vê, e ele diz aqui na palavra dele, né? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Pelo pecado de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ou seja, Israel e Judá era ali o povo de Deus que sempre se afastava do caminho do Senhor. Mas naquele dia, o Senhor está falando que a iniquidade deles não será encontrada, né? Não será achada, não terá culpa para eles, mas para os pastores, para aqueles que deveriam cuidar, ensinar, ir atrás, né? E não foi e não fez, haverá sua consequência sim, né? E essa palavra é uma palavra muito dura para o nosso coração, porque é uma palavra de confronto e ninguém gosta de ser confrontado. Mas o Senhor, ele sabe com quem fala e como fala, né? A palavra do Senhor, quando diz assim, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, quer dizer, não é falar igual eu achava, né? Que era assim, falar toda hora o nome de Deus. Não, não é isso. Tomar
o nome do Senhor em vão, é tomar, é carregar o nome dele em vão, é falar e não fazer, né? É falar a palavra, saber que tem que fazer e não fazer, né? Então tá dando um mau testemunho ali do nome do Senhor que ele tá carregando, né? Ele tá pregando e não tá fazendo o que tá pregando. Ele tá mandando, mas não tá fazendo o que ele manda fazer. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Mas não é assim que o Senhor ensina. Não é assim que o Senhor ensina. Ele ensina fazendo, né? Jesus, ele veio na terra como homem e ele mostrou que é possível passar por tudo, fazer tudo, né? O que o Senhor quer que nós venhamos a fazer e para chegar aos céus, né? E desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já reservou para nós. Então, o Senhor não quer que nós venhamos tomar o nome dele em vão. Tomar o nome do Senhor em vão é carregar o nome e não fazer o que se fala, né? Então, nós devemos ser prudentes nisso. Nós devemos ter mais sabedoria, né? Em olhar a dor do próximo e sentir como se fosse nosso, né? Caim, acho que é Caim e Abel, né? Que matou o irmão e o Senhor pergunta: onde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? A pergunta que o Senhor vai fazer para nós: aonde está aquela pessoa que sentou no seu lado e hoje já não está indo mais e você vê e não faz nada? Aonde está esse irmão? Você tem ido atrás? Você tem ido buscar essa pessoa? Você está, né, preocupado na vida espiritual dessa pessoa? Você está orando por essa pessoa? Porque o Senhor, ele não deixará impune aqueles que não se importam com a dor do próximo, né? Porque nós estamos aqui para nos importar com pessoas, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Nós temos que clamar por essas pessoas, nós temos que orar aqui e atrás, que ajudar, né? E o Senhor, ele nos ensina fazendo, não é só falando. Então nós temos que fazer e não só falar. Então, que nós venhamos, né, refletir sobre essa palavra, porque eu vejo essa palavra assim e eu fico fazendo uma autoanálise da minha vida, eu fico me questionando, perguntando ao Senhor: Senhor, me mostra o que eu posso estar fazendo a mais, né? O meu medo é chegar aquele grande dia, o Senhor falar: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, né? Porque é difícil lidar com pessoas, sim, é difícil, mas o Senhor nos ensina que não há nada impossível àquele que crê. Então nós temos que levar a palavra do Senhor, sim, correr atrás daquele que está desanimado, né? Olhar para a dor do irmão e se imaginar naquela situação, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? O Senhor é que levanta, o Senhor é aquele que levanta. Você só vai fazer o ide, né, da palavra do Senhor, que é ir atrás e levar a palavra. Mas seja essa pessoa levantador de pessoas, né? Não derrubadores, não coloque o pé para aquela pessoa cair, para aquela pessoa tropeçar mais ainda, para ficar no chão. Seja aquela que estica as mãos para ajudar, né? Porque hoje, né, aquela pessoa tá lá, longe da presença do Senhor, mas um dia pode ser você. E aquela pessoa que hoje está fora pode ser aquela que vai estar indo atrás de você para te levantar. Então, se preocupe com o próximo, ame mais, cuide mais. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Que o Senhor possa transbordar essa palavra no teu coração, porque eu sou limitada, né? A gente é limitado. Eu queria ser mais profunda nessa palavra. Eu queria, né, ter mais, mas o Senhor sabe como faz. O Senhor sabe como fala, né? E Ele me deu até aqui. Então, fica com essa palavra, porque não é de muito falar, né? Não é de muito pedir. Então, deixa o Senhor tocar no teu coração. Leia essa passagem de Jeremias, né, 50, Jeremias capítulo 50 em diante, e
deixa o Espírito Santo falar mais com você, né? Botar mais coisas no teu coração para que você possa, né, transparecer o caráter de Cristo em você, para que vidas venham ser alcançadas através de você, porque é algo gratificante ver alguém na presença do Senhor e saber que você fez parte. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Vamos fazer a oração para darmos o término. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, pelos teus ensinamentos. Senhor, nos ensina, Pai, nos ajuda, Senhor, a andar na tua direção, a fazer a tua vontade. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a amar mais, Pai, o próximo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a ir atrás, Senhor, a buscar, Senhor, para estar na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia nos fortalecer. Senhor, nos ajuda, Pai, nas nossas limitações. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia de nós. Senhor, misericórdia, Senhor, com as nossas atitudes, com a nossa soberba, a nossa ignorância. Senhor, nos perdoa, Pai, pelo nosso achismo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, a exalar cada dia mais o teu cheiro por onde passar, a ser luz, Pai, por onde passar, Senhor, a ser o sal da terra. Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos tomar o teu nome em vão, Senhor, mas que nós venhamos carregar, Senhor, com amor, com dedicação, entregar o nosso melhor, Pai, de todo o coração, Senhor. Pai, que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia, Senhor, nos sustentar na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos, Pai, olhar somente para o nosso umbigo, para a nossa própria dor, Pai, mas que nós venhamos, Senhor, nos trazer à memória, Senhor, a cada dia o teu reino, Senhor, para que nós venhamos almejar, Pai, os céus, Senhor, para que nós não venhamos, Senhor, estar limitado à nossa própria carne. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, a avançar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar na tua direção, Senhor. Seja conosco, Pai, a cada dia. Toma essa noite, Pai, em tuas mãos. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, Pai, de fazer a tua vontade, Senhor. Pai, toma, Senhor, as nossas mãos, os nossos pés, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. E que tudo, Senhor, que nós viemos a fazer, seja para te glorificar, Senhor, e te exaltar. Senhor, que nós não venhamos nos importar, Senhor, com os desejos carnais. Senhor, que nós não venhamos, Senhor, querer, Pai, buscar holofotes para nós, Senhor. Pai, mas que o teu nome venha a ser engrandecido em tudo. Que o Senhor, Pai, possa ser engrandecido, Pai, em tudo, Senhor. E que vidas venham a ser alcançadas, libertas, curadas, salvas, Senhor, pelo poder da tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar todo o controle. Em nome de Jesus, Pai, que vidas venham a ser libertas. Em nome de Jesus, através da tua palavra que tem todo o poder. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, Pai, porque o Senhor, Pai, ensina com amor. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por estar nos trazendo essa palavra, Pai, de confronto, Senhor, para trazer, Senhor, ao nosso coração arrependimento, Pai. Pai, porque ainda há chance, Senhor, há oportunidade, Pai, de fazer o certo. Pai, traz a nossa memória, Senhor, tudo aquilo que nós devemos, Senhor, deixar de fazer, para estar, Senhor, fazendo a tua vontade. Seja conosco em tudo, Senhor, e nos perdoa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma essa noite em tuas mãos. Vai de encontro, Pai, a cada coração, a cada um que irá ouvir, Pai, essa palavra, que o Senhor esteja no controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Fica com essa palavra em nome de Jesus.